Olá pessoal, eu vi que vocês tiveram algumas dúvidas aí no trabalho computacional, então eu resolvi gravar um vídeo para esclarecer algumas coisas, principalmente referente ao produto das grandezas tensão e corrente. No nosso trabalho, nós temos um circuito com 3 elementos e uma fonte de tensão 1 com ângulo zero com frequência de 50 Hz. Eu vou colocar um exemplo aqui bem simples, que seria só uma fonte conectada a um resistor, mas o que eu vou falar vocês vão aplicar para o restante depois. E a ideia aqui é a seguinte: primeiro eu vou abrir um arquivo novo e aqui eu vou começar a digitar o código. Olha só, a nossa fonte tem uma frequência de 50 Hz. Isso quer dizer que o período dela é de 20 milissegundos. Então, na hora de escolher o tempo mais adequado, eu vou escolher um tempo que vai de 0 até 40 milissegundos. Como que eu escrevo 40? 40 mili. 40 expoente menos 3. 40 mili. E aqui eu já tenho o meu vetor de tempo. Só que tem um problema. Eu tenho que escolher o passo, porque senão ele coloca passo unitário. Nesse caso aqui nem cabe um passo unitário, né? Porque eu vou parar em 40 milissegundos. Então eu vou colocar, por exemplo, expoente menos 4. Ou seja, ele vai andar de 0 até 40 mili, andando aí 0,1 mili, ou 100 micro, cada passo. Então vocês fazem um teste e vê qual tempo vai ficar adequado. E aí eu preciso agora escrever a tensão e a corrente no meu elemento. Então vamos supor que eu estou usando aqui uma fonte de tensão que tem 100 volts. E aí eu tenho aqui 100 vezes seno de 2π vezes a frequência vezes o tempo, que é aquele vetor que eu coloquei ali em cima. Beleza. Isso daqui daria, no domínio do tempo, uma fonte com 100 volts e ângulo zero, que é o que a gente tem lá no nosso exemplo. Na verdade, o ângulo zero sim, mas a fonte lá tem 1 volt apenas. Aí vocês vão fazer o cálculo e verificar qual é o fasor de tensão que vocês vão ter, por exemplo, no resistor. Inclusive, eu posso até colocar esse aqui, o comentário, potência no resistor, que é o primeiro elemento que eu vou trabalhar. No caso, eu estou considerando só ele no meu circuito, mas vocês podem manter isso daí mais organizado. Então, essa tensão tem 100 com ângulo zero. Está aqui, 100 volts de pico com ângulo zero, porque eu não tenho fase alguma aqui. Considerando que é um resistor, eu teria aqui uma corrente, por exemplo, de 2 amperes. Vamos supor um resistor de 50 ohms. Vou anotar aqui também, ó. Então, se eu tiver um resistor de 50 ohms, a tensão dividido por 50, eu vou ter o valor da corrente. Vezes seno de 2π vezes F vezes T. E aí, eu tenho agora a minha corrente. Ela é o quê? 2 com ângulo de 0 graus. O fasor dela seria isso. E agora eu quero chegar no valor de potência. Qual é a potência desse resistor? Na verdade, antes da potência, eu posso fazer agora o seguinte. Eu quero plotar tensão e corrente no resistor. Então, aqui plot tempo por tensão, tempo por corrente. E agora, quando eu rodar isso daqui, vai pedir para salvar. Salvar aqui na área de trabalho mesmo. Chamar de teste. Vocês colocam um nome mais criativo aí. E aí eu vou pedir para ele trocar o diretório para a área de trabalho, para ele poder fazer essa postagem. Para poder fazer essa plotagem do gráfico. Faltou uma vírgula aqui, ó. Pronto. Agora vai. Então nós temos aqui a tensão, ó, ela chega até 100 volts de pico, foi o que eu estabeleci, e a corrente chega até 2 amperes de pico. Então só ficou bem menor, então está certinho. Tensão e corrente corretas. Agora vem a questão, para definir a potência, o que é a potência? É V vezes I. Só que se a gente fizer simplesmente isso daqui, o Octave vai dar problema. Ó. Fala para a gente que é o operador de multiplicação que tem argumentos que não estão no formato certo, porque ele está tentando multiplicar um vetor que é uma matriz, né, que é 1 por 401, por outra matriz que é 1 por 401. E nós sabemos que para esse produto funcionar, o número de colunas, o número de linhas, né, tem que ser igual ao número de colunas da outra, o que não está batendo aqui. Então o que a gente pode fazer? Um produto ponto por ponto. Eu quero que cada ponto da tensão seja multiplicado por cada ponto da corrente. Como que a gente faz isso? Simplesmente colocando aqui um pontinho. Ponto vezes a corrente agora. Então, quando a gente rodar, nós temos, né, na verdade eu pedi para plotar as mesmas coisas, não adiantou. Eu quero plotar agora tempo e potência. Então, nós teremos aí a potência no resistor. E olha só, como é que essa potência funciona? Como o resistor apenas absorve energia, eu percebo que a potência é toda positiva.
Ela começa no 0 e chega até 200 e depois volta até o 0. Ela está sempre acima do eixo do tempo. Então essa é a característica de potência do resistor. Então vamos supor que agora eu quero trabalhar com indutor. Então um indutor de 50 ohms também, um J 50 ohms, ele recebeu essa tensão da fonte e tem uma corrente atrasada em 90 graus. Lembrando que 90 graus aqui no octave é π dividido por 2. E aí ele vai ter um ângulo de 90 graus agora, atrasada 90 graus. E aí eu não tenho mais P, eu tenho agora Q. A potência é reativa indutiva, que é L. Se a gente quiser ser mais específico ainda, que é L também. E agora quando eu plotar esse gráfico, eu observo que ele tem parte negativa e parte positiva com exatamente o mesmo tamanho. Porque o que ele absorve de energia ele devolve no outro semiciclo. Esse é o comportamento do indutor. Então até aqui está tudo correto, né, com o que a gente esperava. Agora vamos imaginar que eu vou ligar um capacitor em paralelo. Vamos colocar aqui no capacitor. Estou colocando aqui com os mesmos valores, então ele tem menos J, mesmo módulo, né, menos J 50 ohms, para facilitar a nossa análise. Então essa daqui é a corrente do indutor. Agora eu quero saber a corrente do capacitor. Como que esse capacitor se comporta? Ele adianta a corrente. Então eu vou falar aqui que a corrente no capacitor é igual ao do indutor com o ângulo aqui positivo, né? Essa é a única diferença entre essas duas correntes. E agora, na hora de plotar as potências, eu quero plotar também uma potência capacitiva, que é a mesma tensão, porque eles estão ligados em paralelo, multiplicada pela corrente do capacitor. E agora eu quero ver aqui T e a potência no indutor, T e a potência no capacitor. Então percebam que... Vamos colocar uma legenda, né? Legenda... O indutor vem primeiro, depois o capacitor. Então essa instrução aí da legenda é bem tranquila. Você coloca legend, a primeira parte do seu gráfico, você coloca o nome dela entre apóstrofos, né? E a segunda a mesma coisa, indutor e capacitor. Agora quando eu mandar rodar aqui, ele já deu aí pra gente. O indutor é o azul e o capacitor é o vermelho. Então percebam que no momento que o capacitor absorve energia, o indutor está devolvendo. No momento que o indutor absorve, agora é o capacitor que devolve. E eles vão se alternando à medida que o tempo passa. E se a gente quisesse também, né, colocar aqui e no resistor, né, ou seja, considerando que eu tenho 3 elementos em paralelo, eu vou ter a corrente do resistor, como nós já vimos, né? A corrente do resistor é a mesma corrente que nós temos aqui com ângulo 0. O módulo dela seria o mesmo, né? Considerando que ele tem o mesmo módulo aí dos outros dois. E a potência do resistor é a tensão vezes a corrente do resistor, IR. E eu posso mandar plotar ela aqui também, né? T por P. Ou seja, indutor, capacitor e agora resistor. E aí mando plotar. Então percebam que o resistor apareceu aqui em amarelo. Ele tem a potência positiva, né? Ou seja, ele está absorvendo o tempo todo, enquanto os outros dois ficam sempre variando entre absorver e devolver de formas opostas, igual a gente está vendo aí a curva azul e a curva vermelha. Então, no caso, o que vocês vão fazer de diferente é o seguinte: vocês já vão ter os fasores, né? Vocês vão pegar isso daqui e calcular normalmente. Tem aí 2 ohms menos 1 J e J2. Calcula normalmente. Depois disso, vocês vão verificar qual é o fasor de tensão para cada elemento, de corrente é igual. O meu exemplo aqui era diferente porque tensão é constante, a corrente variava para cada elemento. Aqui vocês vão ter um fasor de corrente igual para todo mundo e o fasor de tensão varia. Aí, lembrando, vocês vão pegar esse fasor de corrente e colocar ele no domínio do tempo, né? Então, se eu pegar aqui, ó, eu tenho 2 ohms de resistência e 2 J positivo de reatância indutiva e menos 1 J de reatância capacitiva. Ou seja, eu tenho aqui 2 mais J, que é a minha impedância. Então 2 mais J, converteu para o domínio da frequência, converteu para a forma polar dele, fez a divisão 1 por essa impedância e encontrou o fasor de corrente. Aí lembrando que esse fasor de corrente tem a frequência de 50 Hz, e aí vocês vão colocar o ângulo adequado lá no final. E depois vocês vão converter tudo para o domínio do tempo para poder fazer a verificação, igual eu acabei de mostrar para vocês. Ou seja, essa teoria, esse cálculo, nós já vimos em aula. O que estava faltando aí, eu acho, né, era essa questão do octave. Mas pelo que eu mostrei aí, vocês já vão conseguir desenvolver tudo. Aí depois, o que vocês têm que fazer? Ligar um capacitor em paralelo à fonte que corrige o fator de potência para 1. Então vocês vão ter agora uma nova potência aqui nesse circuito, né, por causa do capacitor que vai ser inserido.
E com esse capacitor no circuito, vocês vão ter uma potência instantânea depois da correção. Ou seja, vocês vão ter aqui corrente vezes extensão do resistor, corrente vezes extensão do capacitor 1, corrente vezes extensão do indutor. Depois, corrente vezes extensão do último capacitor, que vocês inseriram. Aí vocês vão somar todas as potências. Então, se eu vier aqui no Octave, seria mais ou menos falar o seguinte, ó, que eu vou falar de uma potência total agora. Eu quero plotar ali o tempo e uma potência total. O que é essa potência total? É a soma de todas as potências. É P mais QL mais QC. E aqui que eu espero encontrar nesse exemplo aqui. Eu sei que indutor e capacitor têm exatamente os mesmos valores de potência, porém invertidos. Os módulos são iguais. E agora, se eu for somar tudo, o QL e o QC funcionam lá, o resultado vai ser apenas P. Então vamos ver como é que isso daqui vai ficar. Ó. E aqui eu já coloco potência total. E mando rodar. Vai, ó, apenas a potência do resistor, porque as outras duas se anularam. Então o que eu espero ver nesse trabalho de vocês aqui é o seguinte. Vocês vão plotar a potência de cada elemento e o fator de potência do circuito. Na verdade, esse aqui é cálculo. Né? Depois sim vocês vão plotar as curvas de potência instantânea no tempo em cada elemento, que foi o que eu acabei de fazer aqui, né? O que eu fiz no início. E a potência instantânea total, que é só somar todas as potências igual eu acabei de fazer. Detalhe que no caso de vocês não vai dar apenas a potência do resistor, por quê? Esse elemento tem uma potência maior do que esse, porque a corrente é igual para todo mundo, mas ele tem uma reatância maior, logo a tensão dele é maior e a potência também. Então vocês vão ver que no primeiro gráfico, vocês vão ter parte positiva e parte negativa, diferente do meu gráfico aqui. Quando vocês corrigirem o fator de potência para 1 e fizerem esse somatório de novo, incluindo o capacitor novo que vocês ligaram em paralelo, vocês vão perceber que essa potência agora vai ser só do resistor. Por quê? O fator de potência é 1. Isso é característica de circuito puramente indutivo. Ou seja, as duas potências aqui dos capacitores somadas anularam a do indutor. Sobrou só a potência do resistor. E essa é a ideia da correção do fator de potência. Inserir um capacitor no circuito que consiga levar essa quantidade de potência reativa para o nível que a gente espera. Nesse caso aqui eu quero 0 de potência reativa. Quando eu falo que o fator de potência vale 1, eu estou querendo dizer isso, que a potência reativa aqui vale 0. E depois aqui, eu pedi a curva das potências instantâneas dos capacitores, ou seja, vocês vão somar as potências dos dois capacitores, esse aqui e o que está ligado em paralelo à fonte, e a curva de potência instantânea no indutor após a correção. O que eu espero? Eu espero ver aquela curva simétrica que eu mostrei para vocês. Potência dos capacitores tem que ser igualzinha à potência do indutor para que ocorra essa anulação das duas. E depois vocês vão fazer uma análise qualitativa, ou seja, explicar por que esses gráficos têm esses formatos, por que foi exatamente igual. E aqui eu já dei uma boa ideia, né, desse motivo. Então tentem fazer aí. Eu vou deixar o trabalho para ser entregue com mais um dia, tá? Em vez de ser entregue no dia 1º, que é hoje, vou deixar mais um dia aí para vocês concluírem e tirarem essas dúvidas aí e fazerem sem problema. Tá? Então, mais bom trabalho para vocês e nos vemos em breve.